Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre como que a gente vai fazer gestão de resultados, ou seja, gestão de outputs. Eu vou começar trabalhando aqui, primeiro, trazendo um exemplo aqui para vocês de como que a gente deve fazer a gestão de resultados semanalmente. Então, olha só, nesses 3 exemplos a gente sempre tem que olhar para os principais outputs, tá? Então, o que que significa? A gente vai ver a saída do processo de cada um dos pontos principais da nossa estratégia. Primeiro de todos aqui, eu estou trazendo um exemplo do que seria os leads. Né? Então imagina que você tem ali o output da área de marketing ou da área de growth ali, que é a geração de leads. Como que você deve fazer a gestão e o acompanhamento desses leads? Tá? Você vai olhar ali tudo que foi gerado de leads diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. Tá? Mas sempre com uma relação de linha, de meta, né, sobre o quanto que deveria ter sido entregue e o quanto que de fato foi entregue naquele dia. Aqui minha sugestão é que você não utilize necessariamente uma visão acumulada do resultado, e sim exatamente o que foi entregue daquele dia, ou daquele período específico. Bom, o segundo output que a gente tem aqui que é bastante relevante, né, são as agendas, ou as oportunidades, ou os SQLs, né, que a gente está falando tanto aqui. Então a ideia é que esses SQLs você acompanha ali também como que foram os outputs. Né? Então você teve o output de marketing de lead, né, ou MQL, que chegaram ali para o time de pré-vendas, e agora você tem o output aqui do time de pré-vendas, né, que são os SQLs, e a ideia é que você também acompanha ali diariamente, semanalmente, mensalmente, versus a meta, e o último output, que são as vendas. Né? Então, quanto que você deveria ter vendido em quantidade de vendas diariamente, semanalmente e mensalmente. E aí, a partir do momento que você tem esses 3 outputs, um do lado do outro, a gente começa a fazer uma primeira análise comparando períodos contra períodos. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que nessa semana especificamente, ou na última semana, a equipe de marketing entregou 80% dos leads, né, com relação ao esperado. Ou seja, você ficou com um gap aí de 20% na geração de demanda. E aí quando você vai para o SDR, né, e você olha para os outputs ali de SQL, você vê que a quantidade de SQLs que foram entregues, elas ficaram em 70% do esperado. Ou seja, ela foi pior ainda do que o esperado, né? Porque já que a geração de demanda ela foi em 80 e você ficou com 20 pontos percentuais ali de diferença, né? Aqui ele abriu mais um gap, né? Que ele deveria ter ficado 80 em linha, acabou ficando em 70. Ou seja, o gap foi maior ainda do que o esperado com relação à geração de demanda. Só que aí, de repente, você olha para esse mesmo período, né, na última semana em vendas, e vendas ficou com 110%. Ou seja, vendas entregou muito mais do que o esperado, né? Porque se tudo corresse em linha conforme o esperado, o que provavelmente aconteceria é que vendas deveria ter entregue 70% também, né? Que seria o gap do output do time de SDR. Então, nesse caso, a gente teria uma evidência muito concreta de que o time de vendas ele trouxe um resultado excepcional naquela semana, né? Superando os gaps de geração de demanda e superando os gaps de SDR. Tá? Uma outra visão poderia também ser o seguinte, né, que numa busca maior de qualificação ou de seleção melhor dos leads, isso poderia ser embasado, né? O SDR fez uma qualificação melhor, enviou menos SQLs e por isso que o gap ficou menor, e aí, por conta disso, a conversão de vendas foi superior. Mas se houver essa hipótese, a gente teria como analisar isso daqui e entender se está fazendo sentido ou não, tá? E enfim, na outra aula também vou falar um pouco mais sobre como que a gente avalia isso na causa raiz, mas aqui a gente já conseguiria ter um cheiro analisando dessa forma, tá? Então esse exemplo que eu dei é uma visão de como fazer gestão de output. Né? A primeira coisa que você vai fazer é entender onde que estão os principais gargalos. E aí você vai olhar, né, os 3 outputs, você pode ver isso do ponto de vista de barras, assim, gráficos de barras, né, semanalmente, por exemplo, como você também poderia ver nas conversões. Né? Então, qual que era a conversão esperada de MQLs para SQLs, qual que foi a realizada. A mesma coisa você poderia estar olhando ali para a conversão de vendas, qual que era a conversão esperada versus a realizada. Então ela vai dar uma visão muito clara também, né, de quais são os principais gargalos em percentual, né, dentro da sua projeção. O problema contrário, tá, também poderia acontecer. Então vamos supor o seguinte, que marketing gerou muita demanda, né, muito mais ali do que o previsto, ele gerou 120%. E aí vamos supor que o time de pré-vendas também conseguiu gerar 120% ali, ficou em linha, né, mas aí o time de vendas foi lá e entregou 80% do resultado. Ou seja, evidenciaria bastante que o problema dos fechamentos e o problema do time de vendas especificamente foi o maior gargalo, né, com relação
a gestão desses outputs. Então, a gente deveria entrar e definir iniciativas para descobrir mais a fundo, né, a partir desse resultado, quais são as possíveis ou prováveis causas que levaram o time de vendas a não conseguir efetuar os fechamentos. Isso abre aqui um leque de hipóteses para a gente que a gente poderia investigar. Por exemplo, uma hipótese 1 foi que não deram conta de atender toda a demanda de leads e SQLs que vieram muito acima da expectativa. Se isso fosse uma verdade, por exemplo, a gente teria que olhar lá para os indicadores de trabalho, né, e daqueles indicadores de trabalho a gente deveria conseguir avaliar a média de fechamento que a gente precisa, de touch points que a gente precisa para fechar uma venda, né, ou seja, a média de atividades que a gente precisa para fechar uma venda, e qual foi a média de atividades que a gente fez nesse período, né, com relação aos SQLs, para ver se eles aumentaram ou diminuíram na média, né, e se isso teve alguma correlação com o resultado ruim. Pode ser que sim, pode ser que não. Se a gente não olhar dessa forma, né, tudo que a gente trouxe aqui não passa de uma hipótese. Tá? Então, olhar para o output aqui é a primeira base de análise para entender o que a gente vai investigar ao longo da semana ou ao longo de um mês, né, quais foram os principais gargalos da operação. Uma outra forma que você pode fazer aqui a batida comercial, né, semanalmente, é numa tabela simples. Tá? Então, quanto que você realizou numa determinada semana, quanto que estava previsto e qual foi o resultado geral, né, com relação ao esperado. Você pode fazer semana a semana, mês sobre mês, quarter sobre quarter, né, nos 3 principais outputs. Então você coloca lá MQL, SQL e ganho. Tá? Eu particularmente acho que para análise, né, você ter o gráfico ajuda bastante a tomar melhores decisões e a entender exatamente o que está acontecendo. Mas, não pecando pelo excesso, né, uma simples planilha como esse exemplo aqui poderia já dar essa visão do que está acontecendo na área comercial. Bom, espero que vocês tenham tido bons insights aqui de como fazer a gestão dos outputs e como a partir deles a gente consegue elaborar hipóteses para ir fazer um drill down, né, e descendo cada vez mais um nível ali no trabalho e investigando quais são as possíveis causas de um problema, olhando os principais outputs aí de cada uma das áreas e fazendo gestão dos resultados.